Quantas vezes eu falando sobre o hidrogênio me vinha essa questão na cabeça, né? Eu até sonhei com isso. O que eu quero dizer, gente? Se vocês fecharem os olhos, né? Entenderem que vocês todos são um conjunto de células, nada mais, nada menos, certo? Eu tento imaginar assim, ó. Nós estamos pilotando um corpo que é um conjunto de células, tá certo? E assim, eu não mando essas células fazerem alguma coisa, não, elas têm uma consciência própria, né? Ninguém fala assim, rim, faça isso, fígado, faça isso. Não, as células simplesmente elas funcionam. E como é que elas funcionam? Elas funcionam com as estruturas que nós entregamos para elas. Água, oxigênio, nutrientes, e com isso elas conseguem fazer o seu propósito, a sua fisiologia. Então nós podemos entender que se tem alguma pessoa doente, significa que existe um conjunto de células que não estão funcionando bem. Isso aí é óbvio, certo? Só que aí o que a gente pensa é o seguinte: se tem células que não estão funcionando bem, só pode ter, gente, duas alternativas. Só duas. Ou tem algo atrapalhando essa célula, impedindo ela de fazer o seu processo, ou tem algo faltando, alguma chavezinha faltando para ela funcionar, tá? Não é muito bem isso que nos ensinam desde crianças quando falam de medicamentos, né? Porque o medicamento, ele vai atuar no sintoma, ele não vai atuar para consertar a célula na questão fisiológica dela. Agora, se eu entrar dentro da célula, certo? For mais profundo ainda, eu vou ver que nós, né, que cada elemento celular, cada elemento do nosso corpo, ele é um conjunto de moléculas. Moléculas, tá? As nossas proteínas são moléculas, as nossas enzimas, as nossas vitaminas, na verdade tudo que está dentro da gente são moléculas, certo? E quando a gente imagina a molécula como um conjunto de átomos, a gente entende que existe um processo físico-químico acontecendo nisso tudo. Então, quando a célula não está funcionando bem, vocês podem ter certeza que o processo físico-químico não está funcionando adequadamente, tá? Então, o processo de qualquer doença crônica, ele começa aí, certo? Ele está aqui, nessa questão dessa biofísica, bioquímica, nada mais, nada menos. Então, se porventura alguns de vocês estiverem com sintomas crônicos, saibam que o seu processo físico-químico não está balanceado, ele não está fisiológico. E com o tempo, as nossas célulazinhas não vão mais funcionar direitinho. E quando elas não funcionam direitinho, sabe o que ocorre? A gente começa a ter sintomas, certo? E esses sintomas, eles são variados, eles dependem, aí sim, da nossa genética, da nossa epigenética, dos nossos hábitos de vida, e assim por diante, tá certo? E aí nós vamos ter sintomas de acordo com aquele órgão mais afetado, porque isso está acontecendo no corpo como um todo, certo? Aí nós vamos pegar alguém com arritmia no coração, dores articulares, infecções de repetição e assim por diante. E de certa forma, a gente tende vamos dizer lá, eu estou com uma arritmia no coração, arritmia. Eu vou procurar um cardiologista para consertar a minha arritmia. Mas, na verdade, esse é um processo lá físico-químico, tá?